Desde que a epidemia de coronavírus se alastrou sobre o mundo, se tornando uma pandemia, a peste, um clássico da literatura, passou a ser revisitado, relido e se tornando objeto tanto de textos como de podcasts. Em alguns países, como a França e a Alemanha, o livro entrou na lista dos best-sellers, ocupando posições entre os mais vendidos. Hoje o canal Diacrônico traz para você uma introdução a essa obra e o seu autor, o filósofo franco-argelino Albert Camus. De quebra, no final, apresenta uma das principais interpretações deste livro, que o relaciona à história do século XX. E aí, achou pouco? Fica com a gente até o fim, que ainda vou apresentar uma última surpresinha. Apesar do autor ser um filósofo, a obra é um romance ficcional que se passa numa cidade real, no norte da Argélia. Oran, o nome da cidade. O principal narrador, que ao final descobrimos ser um dos personagens, o médico Bernard Rieu, em posse de documentos e registros, conta a história da evolução de uma epidemia, iniciada com o aparecimento de ratos mortos, ratos que, aliás, no primeiro momento são ignorados. Também é narrado o cotidiano da cidade, um lugar absolutamente comum, feio e comercial, como descreve o próprio narrador, e cujos habitantes e personagens são também pessoas absolutamente normais, sem exatamente conter vilões ou heróis como numa narrativa convencional de literatura. De fato, a narrativa de Camus não é convencional. Há sim dramas, mas sem grandes reviravoltas ou desenlaces. Tudo semelhante ao tempo da vida real. Um tempo que, nas palavras do próprio narrador, sentimos em sua absoluta lentidão. E talvez até por isso podemos ler essa obra e identificar tantos pontos em comum, tantas coincidências com o contexto atual, em que o absurdo e a completa normalidade resolveram se tornar inseparáveis. Horror e tédio se confundem na obra, como agora. Falemos um pouco sobre o autor da obra, para nos ajudar a também entendê-la. Albert Camus nasceu na Argélia, mais especificamente na cidade de Mondovì, em 1913, época em que este país norte-africano era colonizado pela França. Seus avós eram franceses e seu pai, um camponês, lutou na Primeira Guerra Mundial e nela também morreu, na famosa Batalha do Marne. Por conta deste acontecimento, a família de Camus, a sua mãe, junto com seu irmão, passaram por perrengues aí terríveis. Tiveram que se mudar para a periferia dessa cidade para morar com a avó. Mas futuramente Camus conseguiu uma bolsa e pôde concluir seus estudos, se formando em filosofia. Apesar do sonho de ser professor, não conseguiu exercer a profissão, porque havia adquirido tuberculose. Além de escritor, Camus também trabalhou como jornalista. Mudou-se da Argélia para a França em 1940, onde participou da resistência contra a ocupação nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1957 pela sua obra O Estrangeiro e 3 anos depois morreu de maneira precoce em um acidente de carro com seus 46 anos de idade. Entre os vários trabalhos publicados por Camus, podemos destacar o já citado e premiado O Estrangeiro, a obra de 1942. O Mito de Sísifo, também de 1942. A peça de teatro O Estado de Sítio, de 1948. E O Homem Revoltado, de 1951. Na obra de Camus, os ensaios filosóficos, como o livro Mito de Sísifo, em que ele discute a questão do suicídio diante do absurdo da existência, são paralelos aos romances literários. Isso porque Camus acreditava na eficácia da literatura para debater filosofia, já que, segundo o pensador, os nossos raciocínios são construídos a partir de imagens. Ele acreditava também que a arte deveria estar a serviço da verdade e da liberdade.
A Peste foi publicada em 1947, 2 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Nela podemos ver boa parte das questões filosóficas abordadas por Camus. De acordo com alguns estudiosos, Albert Camus se filiaria a uma corrente de autores chamada de Estética do Absurdo, juntamente com Franz Kafka, Fyodor Dostoiévski e Samuel Beckett. A grosso modo, o que seria essa estética do absurdo? Seria basicamente a constatação feita pela consciência humana de que a existência ela é sem sentido, de que a vida é completamente absurda. Mais particularmente, na obra de Albert Camus, o absurdo surge da relação e talvez do confronto entre o ser humano e o mundo. É que o ser humano deseja compreender o mundo, mas ao perceber que o mundo não é familiar, que não pode ser reduzido ao que é humano, então se sente um estrangeiro. Sendo assim, o absurdo surge tanto da constatação da irracionalidade, como da vontade de clareza que a pessoa deseja ter sobre o mundo. Daí, a absurdidade, ou o absurdo, torna-se um pathos. Palavra que pode ser traduzida tanto como sofrimento como paixão humana. Mas e aí, se a vida é sem sentido, então significa que ela não merece ser vivida? Para Camus, a maior parte das vezes os seres humanos buscam na esperança um refúgio para o absurdo da existência. Essa seria uma aposta no futuro, uma vida da qual deveriam merecer. E assim deixam de viver a própria vida para viver em função de uma grande ideia. Ideia essa que ultrapassaria a própria vida. Então, essa grande ideia vai dar sentido à vida das pessoas, mas ao mesmo tempo as engana e as ilude, as impedindo de encarar o absurdo de frente. Para Camus, cabe enfrentarmos o absurdo, optar pelo confronto. A razão de viver estaria no processo desse enfrentamento. Ao ter consciência do absurdo, o ser humano ficaria para sempre atado a ele e privado de esperança, seja na vida eterna, seja na justiça divina. Ou deixa de viver para o futuro porque sabe que o presente é a sua única certeza. E esse confronto do ser humano com o absurdo da existência vai ser chamado pelo filósofo de revolta. A revolta seria uma reação. Conforme escreve na obra O Homem Revoltado, a revolta é o próprio movimento da vida e não se pode negá-la sem renunciar à vida. Vamos aí passar para as interpretações da obra. Em A Peste podemos interpretar a luta contra a epidemia, ou seja, o absurdo que tomamos consciência, como um tipo de revolta, de não aceitação do mal que se abate sobre nós, humanos. O nosso fim trata-se, nesse caso específico, de uma revolta coletiva entre os personagens, também entendida como solidariedade. A peste é um tormento coletivo que exige ações coletivas. Os homens não podem ficar sem os homens, diz o narrador da obra. Também por essa razão, a principal interpretação da obra diz que ela é uma alegoria à ocupação nazista sobre a França e à sua resistência, da qual o próprio Camus fez parte. Essa visão é partilhada pelo próprio pensador, que numa entrevista diz o seguinte: pode-se ler A Peste de 3 maneiras diferentes. Ela é ao mesmo tempo a narrativa de uma pandemia, o símbolo da ocupação nazista e, aliás, a prefiguração de todo regime totalitário, seja ele qual for, e, em terceiro lugar, a ilustração concreta de um problema metafísico, o do mal. Falemos, portanto, desta interpretação que correlaciona literatura e história, obra de arte e seu contexto de produção. Desde que a disciplina de história ampliou suas fontes de pesquisa, a literatura tem servido como documento de época. Atualmente, há usos mais criativos e interessantes da literatura sobre a história que fogem à ideia aristotélica segundo a qual a poesia se dirige ao geral, ao universal, e a história ao particular, ao específico. Mas fiquemos por enquanto com o mais usual e vamos relembrar um resumo do cenário histórico do período na Europa e na França. Em termos de marcos históricos, a Segunda Guerra Mundial é um conflito que começa em setembro de 1939, quando a França e a Inglaterra, até então neutras e assistindo, resolvem declarar guerra à Alemanha.
liderada na época pelos nazistas. A declaração de guerra se deve ao fato da Alemanha ter realizado várias anexações imperialistas, incluindo naquele momento a Polônia. E a Alemanha seguiu anexando países do norte europeu, até conseguir penetrar facilmente sobre o território francês. Com a rendição dos franceses, seu país foi dividido em dois. Uma parte ao norte, rica em minério que interessava grandemente aos alemães, foi totalmente ocupada e governada pelos nazistas. E a parte ao sul, chamada de França de Vichy, ou República de Vichy, supostamente livre, mas com um governo colaboracionista dos nazistas, encabeçada pelo Marechal Pétain, um então herói da Primeira Guerra Mundial. Por muito tempo, o tema da ocupação alemã foi tabu para os franceses, inclusive para os historiadores. Um exemplo desse fato foi o ostracismo do testemunho, escrito pelo grande historiador francês do século XX, Marc Bloch, que além de tudo foi também soldado nas duas guerras mundiais e acabou sendo fuzilado pelos nazistas em 1944 por ter origem judia. Mas depois do lançamento da obra Vichy France, do historiador norte-americano Robert Paxton, em 1972, a discussão sobre a ocupação e sobre o colaboracionismo entrou de vez nos debates historiográficos na França. Nesse livro Testemunho, do Marc Bloch, chamado A Estranha Derrota, o historiador francês se pergunta por que o exército alemão conseguiu invadir tão facilmente assim o território francês. E um dos motivos apontados por Marc Bloch, objeto principal de sua crítica nesse livro, seria a fragilidade das forças armadas da França, quando comparadas às da Alemanha. Assim, a incapacidade dos oficiais de comando, a demora de decisões, o excesso de burocracia e a falta de modernidade do exército seriam aspectos essenciais e decisivos para essa estranha derrota frente a uma guerra relâmpago dos nazistas. Lê-se daí que o exército francês estava completamente despreparado para enfrentar essa guerra, embora acreditasse que usando as estratégias tradicionais seriam suficientes para conter os rivais. Além dessa hipótese, há outros pesquisadores que enxergam aceitação e mesmo simpatia de parte da sociedade ou de parte de setores da sociedade francesa para com os nazistas, ou mesmo tentativas de aproveitar da situação para capitalizar poder e prestígio, a curto ou médio prazo. E isso poderia ser apontado diretamente para autoridades militares, líderes políticos e burguesia em geral. Os burgueses franceses, por exemplo, passavam por um momento de preocupação com a ascensão social das camadas populares, devido a algumas políticas sociais da época. Podemos ver nesses dois pontos, portanto, a prefiguração tanto do despreparo quanto da arrogância e da ganância particular frente aos problemas gerais, coletivos. A obra se esgota nessa interpretação? Óbvio que não. Por isso agora anuncio uma surpresa para vocês. No próximo vídeo, convidei um amigo, Fernando Santos, que estuda literatura no âmbito da história, para continuar esse papo aqui sobre a obra A Peste. E ele vai trazer outras interpretações possíveis desse grande livro. É isso, pessoal. Gostou do vídeo? Então se inscreve no canal, dá uma força aí pra gente, compartilhe nas redes sociais. Abraço e até uma próxima. Fui!